Capítulo 1. Quantas pessoas Deus quer curar? Eu tirarei do meio de ti as enfermidades. O número dos teus dias cumprirei. Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O propósito desta mensagem é de levar-te a reconhecer que a Bíblia ensina que se estiveres enfermo, Deus te quer curar. Antes de estares plenamente convencido de que Deus quer que estejas com boa saúde, haverá sempre dúvida na tua mente se ficarás curado ou não. Enquanto houver dúvida na tua mente se ficarás ou não bom, não pode existir a perfeita fé. E antes de pôres em atividade a tua fé, sem duvidar nem vacilar, nunca talvez ficarás são. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Quando o povo estiver plenamente convencido de que Deus o quer sarar e que não é a vontade de Deus que esteja doente, acontecerá como sempre. Pessoas são curadas quando oramos por elas ou antes de orarmos. O conhecimento disto é a base sobre a qual a fé perfeita pode agir. Deus é honesto ou não? Há uma certa senhora perplexa acerca da fé que me disse: parece-me impossível mesmo ter fé para ser curada. E eu lhe disse: tem certeza de que Deus quer cumprir a sua promessa na senhora? Ou, por certo, ela afirmou: isso é fé, assegurei-lhe. E acrescentei: não é simples? E ela foi curada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não confirmaria? Números 23, 19. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Esta palavra traduzida velar quer dizer exercer vigilância, interessar-se com grande zelo. Em todo o seu poder infinito, Deus se interessa com grande zelo para cumprir sua palavra. Crê nisso. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Diz o evangelista Bosworth: não duvides de Deus. Se não podes evitar de duvidar, duvida de tuas dúvidas, porque não merecem confiança, mas nunca duvides de Deus nem de sua palavra. Disse D.L. Moody: haverá razão para não ter fé em Deus? Deus jamais falhou em cumprir uma de suas promessas. Qual o cético ou descrente que pode apontar uma promessa sequer de Deus que ele não cumpriu? Satanás é mentiroso. Jesus o disse: posso abrir a Bíblia e mostrar-vos como durante 6.000 anos Satanás tem mentido aos homens, dizendo-lhes que a palavra de Deus não merece confiança. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre promessa alguma que faz. Curado todos entre 3 milhões. Quanto à Escritura, Êxodo 15, 26, citada acima, quero dizer-te que estas palavras de Deus, eu sou o Senhor que te sara, foram dirigidas a quase 3 milhões de pessoas. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Cada uma entre elas firmou-se na palavra de Deus, e o resultado foi que cada uma que carecia de cura foi curada de tudo. Cada pessoa liberta. Diz no Salmo 105, versículo 37, que Deus os fez sair. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Pode imaginar 3 milhões de pessoas, todas de boa saúde forte, nenhuma fraca, nenhuma debilitada, nenhuma doente? Amigos, se isso era verdade em Israel sob a lei, é ainda mais verdade para vós, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, vivendo sob a graça, a misericórdia e a verdade. Que seja uma verdade confirmada que sabeis, tão bem como sabeis que 2 mais 2 são 4, que a cura é para vós, que todos vós podeis ser curados. É a vontade de Deus que cada um de vós esteja de boa saúde e forte,
se cumprires suas condições e creres na sua palavra. Se houver uma exceção justificada no teu caso, então ficamos obrigados a admitir que pode haver uma exceção justificada em todos os casos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. Se Deus quer sarar outra pessoa, então te quer sarar. No mundo hoje em dia, a ceifa de vidas humanas pela doença e enfermidade é espantosa, não obstante o fato da ciência médica estar demonstrando suas maiores proezas. A doença avança como nunca em todo o mundo. A tragédia é que estas moléstias e doenças atacam os corpos de inumeráveis milhares de crentes, enquanto os pastores e professores geralmente nada fazem, coisa alguma a não ser mostrar-se penalizados, assegurando à vítima que deve ser a vontade de Deus, que resultará para o bem, ou talvez que Deus quer ensinar ao doente uma lição de humildade, ou para o constranger a chegar-se mais perto daquele que opera sua vontade na sua vida por meio da enfermidade. Isso é a corrente dominante do ensinamento e pregação de hoje em dia, que desejo negar e vos aconselhar abertamente a não aceitardes. O único propósito desta mensagem é vos assegurar que crentes não precisam estar doentes, mesmo como não precisam de ser pecaminosos, e vos afirmar no fato que é sempre a vontade de Deus vos curar perfeitamente quando cumprir de suas condições justas. Quero vos perguntar, por que é que a doença tem se tornado um inimigo tão persistente e impertinente na igreja atual? Qual é a razão da doença e a enfermidade fazerem tão grande colheita de nosso povo crente, enquanto no Velho Testamento 3 milhões de pessoas tinham coragem de se confiar na palavra falada por Deus e todos foram curados completamente? Digo muito enfaticamente que a única razão por que 3 milhões de israelitas se tornaram sãos e fortes foi que creram no que Deus dissera: eu sou o Senhor que te sara. Isso foi dirigido a eles e eles o creram. Hoje, a única razão por que a doença está dizimando tanto o nosso povo é que a igreja tem falhado ou recusado a crer no que Deus tem falado. A igreja sabe que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, mas seja como for, ela tem falhado a crer que ele queria dizer o que disse e, portanto, tem mudado o seu eu sou por eu era. Se sob a antiga aliança da lei, 3 milhões de pessoas podiam, de uma vez, gozar boa saúde, tanto mais todos devem ser de boa saúde sob a nova aliança de misericórdia, graça e verdade, que tem sido estabelecida sob superiores promessas, com superior sacerdócio, por um ministério mais excelente. Hebreus capítulo 8, versículo 6.